Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício de cidade para o lado do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão, uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 1 palmo cada um, e mediu a largura do edifício 1 cana e a altura 1 cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta 1 cana de largo e o outro umbral 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido e 1 cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha 1 cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro 1 cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro, uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço entre frente das câmaras era de 1 côvado e de 1 côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até o pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte dos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas, o solhado estava mais abaixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados do lado do oriente e do norte. Quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de um lado e 3 de outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta, de 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior na frente da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados o comprimento e a largura, e 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras, uma de um lado e outra de outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas, e as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme essas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados.
E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas, as suas camarinhas, os seus pilares, vestíbulos, também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25. Os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e do outro lado, e eram suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares das portas onde levavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e do outro, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas. De um lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas do outro lado. Os lados da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas eram de 1 palmo pela casa em redor, e sobre as mesas estavam a carne de oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estava da banda do parte do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para os servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, um de um lado e outro do outro. Capítulo 41. A restauração do templo, o santuário. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de um lado e 6 do outro, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 de um lado e 5 do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados e a entrada, 6 a largura e 7 côvados da entrada. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo e me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo 6 côvados, a largura das câmaras laterais 4 por todo ao redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocavam no templo pelas câmaras laterais em redor para se sustentarem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor.
Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, na frente do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, até o pescoço em cima da porta, até o templo de dentro e de fora, e toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas e, em relação à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e seu comprimento de 2 côvados, e tinha suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 42. A restauração do templo, as câmaras santas. Depois disto, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam na frente do largo vazio e que estavam na frente do edifício do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte e a largura era de 50. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as das colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, na frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que na frente do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, tinha do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as do sul que estão diante do lugar separado são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo.
Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidades, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. O lado do sul também mediu, 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelos 4 lados e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.